Hoje começo nossa conversa de hoje com uma pergunta. Podemos crer que Deus está trabalhando ainda nas pessoas? Cada um de nós possui em sua família, em seu leque de amigos ou colegas ou mesmo irmãos em Cristo, alguém por quem ora e espera que Deus realize uma obra de transformação completa com vista à salvação desta pessoa. Como é doloroso, né? Ter na família um parente preso nas drogas, no álcool ou outra forma socialmente reprovável. Até mesmo nos países de cultura supostamente mais aberta, eles andam sofrendo dentro de quatro paredes. Os mesmos pais que se mostravam liberais no início, agora estão se vendo a braços com dores emocionais indescritíveis devido ao desvio moral de seus filhos. Meu ouvinte, assim estava acontecendo na igreja de Corinto. As prisões e os sofrimentos de Paulo levaram alguns membros da igreja de Corinto a duvidar e questionar a autenticidade de seu apostolado, o que levou muitos deles a desprezarem suas cadeias e a ignorar seus sofrimentos, quando, na verdade, o apóstolo Paulo estava convencido de que estava suportando tudo e mais, por amor a eles, visando sempre a edificação e consolação da igreja. Ele havia feito um grande investimento à igreja de Corinto, investimento feito por meio de ensinos e visitas, mas tudo parecia não ter valido para nada, pois os membros da igreja de Corinto, ludibriados por falsos mestres, procuravam então minar a mente da igreja, colocando-a assim contra Paulo. É em reação a tudo isso que Paulo escreve esta segunda carta aos Coríntios. E aqui, no capítulo 1, versículo 7, achamos ali uma palavra realmente apostólica. Amigo ouvinte, leia então comigo o texto achado em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, e seja abençoado por Deus na medida de suas necessidades espirituais. Está escrito assim: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sós participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Oh, meu ouvinte, guarde em seu coração o tema da nossa conversa de hoje, introduzido por uma pergunta, mas que agora podemos torná-la uma afirmação cheia de convicção. Podemos crer que Deus está trabalhando nas pessoas. Sim, podemos crer que Deus está trabalhando nas pessoas. O autor sagrado começa por afirmar o facto de Deus ainda estar trabalhando nas pessoas, e isto em si é fonte de uma firme esperança. Ele diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme. A igreja de Corinto já negou e nutriu um sentimento de desprezo contra o apóstolo Paulo. Até mesmo a natureza do evangelho que ele pregava havia sido também questionado. Se lermos em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 3 a 5, Paulo ali reflete um pouco disso. Ele diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém pregue outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. É diante deste desvio evidente e claro que se verificava na igreja de Corinto, e num ambiente em que bem se poderia aceitar o facto de os críticos terem sido desviados para sempre do verdadeiro evangelho, é que Paulo manifesta sua esperança inabalável, afirmando: a nossa esperança a respeito de vós está firme. Meu ouvinte, se puderes segurar agora mesmo o seu telemóvel e procure pelo nome na lista de telefone, o nome da pessoa da sua família, do trabalho ou da escola pelo qual você tem vindo a orar, para que Deus a possa transformar. E escreva para ele esta frase cheia de esperança, esta frase cheia de esperança e poder. A minha esperança a teu respeito está firme.
você irá perceber qual será a reação desta pessoa. De certeza que ele irá se sentir comovida ou comovido pela sua preocupação e, sobretudo, por acreditares que Deus ainda está trabalhando nas pessoas. Paulo manifestou esperança na mudança dos coríntios quando tudo apontava ao contrário. Ele creu que os seus amigos seriam transformados quando os falsos apóstolos achavam que o seu trabalho havia sido bem-sucedido. Meu ouvinte, isso é como é o jogo de futebol. Só acaba depois do apito do árbitro. Enquanto isso não acontecer, tudo é possível dentro do campo. Seu irmão bêbado, sua filha doente e com um diagnóstico severo, seu casamento, sua vida financeira e sua vida de oração estão dependentes do apito de Deus, pois, afinal, o jogo ainda não acabou e eu posso tomar as palavras de Paulo e pronunciá-las para ti. A minha esperança a seu respeito está firme, sabendo que, como és participante dos sofrimentos, assim serás da consolação. Mas, meu amigo, não te iludas. Eu não falei isso para que você se sinta bem ou se sinta mais encorajado a suportar as dificuldades que passas neste momento. Eu disse tudo isso para que possas compreender que a base da nossa esperança é o caráter de Deus. Glória a Deus! O nome do Senhor seja louvado. A esperança bíblica não é uma esperança que se assenta sobre possibilidades e sobre o acaso. A base da nossa esperança é o caráter de Deus. Deus sempre promete tal como Ele é. E a nossa fé não valeria para nada se Deus não fosse fiel. Deus não pode mentir, diz a Bíblia. Deus é santo, lemos nas Escrituras. Deus tem pensamentos de paz e não de mal, assim nos confirma o profeta Jeremias. Eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó. Pai, eu sei que sempre me ouves, disse Jesus. É sobre as bases do caráter de Deus que podemos afirmar que Ele ainda continua trabalhando nas pessoas. Filipenses capítulo 1, versículo 6, está escrito assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. Para o autor sagrado, quando Deus trabalha nas pessoas, é possível perceber isso, pois esta pessoa começa a desenvolver sensibilidades e a entender os sofrimentos de Cristo, o sofrimento dos crentes, para que também sofrer com os outros na mesma proporção que participará também da consolação mútua, digamos assim. O texto diz, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, reforça essa ideia quando ali é dito: de maneira que, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. E se um é honrado, com ele todos se regozijam. A humanidade atinge o pior estado de vergonha quando a desgraça do outro nos gera prazer e satisfaz o nosso coração. Alguém disse certa vez: chegamos a uma fase que o homem precisará aprender a ser humano. Ou seja, o homem animalizou-se, coisificou o outro e fez de si mesmo um único Deus verdadeiro. Paulo manifesta sua certeza na seguinte verdade: meus sofrimentos, baseados nos sofrimentos de Cristo, são um convite para que possais sofrer comigo também, de tal sorte que, na mesma proporção, serás também consolados na minha própria consolação. Traduzido para o português, nossas dores, nossas perdas e sofrimentos são as dores de quem nos ama, e a nossa alegria é uma canção de felicidade ao coração de nossos verdadeiros amigos. Não espere felicidade no coração de outros que não amam a Deus diante de suas conquistas. Uma vez alguém disse: é perca de tempo esperar que Satanás fique satisfeito com a ressurreição de Cristo. Pense nisso. Viva feliz com Jesus. Fique com a bênção de Deus.